Então, bem-vindos e bem-vindas a esta emissão sobre o mundo, a astrologia e o novo ano de 2022. Nesta apresentação, eu farei uma reflexão sobre temas ou sobre o andamento da sociedade a vários níveis neste novo ano, a nível económico, político, social, sobretudo. E, volto a dizer, não se tratam de previsões, mas tratam-se de considerações ou reflexões com base no ramo da astrologia mundial, que é um ramo não muito estudado ou não muito investigado hoje em dia, mas que, contudo, ajuda em fases nas quais estamos mais confusos, onde há mais incerteza, a entender o que é que se está a passar em termos dos processos individuais e coletivos mundiais. Quero também dizer que, ao contrário do que é costume em mim, que tento ser neutro nestas análises e interpretações astrológicas que faço, esta visão não é 100% neutra. Ou seja, eu vou permitir-me a dar uma opinião, porque, obviamente, toda esta astrologia tem que ter um contexto específico sobre o que está a passar no mundo, e em Portugal também, como é óbvio, mas é impossível não colocar aqui uma parte de opinião pessoal no meio da interpretação. Sobretudo, também devido ao caráter extraordinário dos tempos que nós estamos a viver, de 2020 a 2023, e, portanto, 2022 será um ano de mudanças igualmente fora do comum e que espantarão certamente muitas pessoas. Portanto, quer dizer como é que vai acontecer ou fluir esta abordagem, esta interpretação. Primeiro vou fazer considerações gerais sobre a época grande que estamos a viver, não só sobre o ano 2022, mas um pouco mais genéricas, em que falarei um pouquinho da parte técnica da astrologia. Depois haverá uma parte em que, sim, eu darei uma opinião mais pessoal sobre o que fazer ou os desafios e oportunidades grandes nesta altura do campeonato, como se costuma dizer. E, por fim, falarei mais especificamente sobre o ano 2022, dizendo qual é o planeta regente, quais é que são as tendências das fases dos diversos meses e do ano em geral. Portanto, eu acredito que seja o que interessa a mais pessoas, mas é importante fazer um enquadramento prévio. Para quem não me conhece, eu sou formado em Economia e pratico astrologia há mais de 20 anos e profissional de coaching e astrologia, mas tenho um fascínio particular pela área da astrologia mundial, que era antigamente considerada a joia da coroa da astrologia. Então, tendo em conta isto, e que serão, mais uma vez, volto a dizer, são considerações, não são de forma nenhuma previsões, eu espero que na mesma ajudem as pessoas a ter um sentido de maior clareza sobre o momento histórico que estão a viver. Histórico no bom sentido e histórico também no mau sentido, no aspecto dos desafios enormes que nós temos pela frente. Então, eu queria começar exatamente por aí, por dizer, por explicar, ou por reforçar que esta época, quando eu falo esta época especificamente 2020 e 2023, é uma época praticamente sem precedentes nos últimos 120 anos. Ou seja, se nós formos a ver as grandes mudanças sociais que aconteceram nos últimos 120 anos, esta está seguramente no top 3 e ao nível, por exemplo, do colapso do comunismo ou ao nível do fim da Segunda Guerra Mundial e da bomba atómica, ou mesmo ao nível do início das grandes guerras mundiais. E vou explicar o porquê e que processos é que estão em curso nessa mesma dinâmica. Então, aqui temos, eu vou só compartilhar alguns acedados, porque é que esta é das mudanças mais significativas, importantes, e nós temos que ter consciência disso e não andar a dormir, como dizem os brasileiros, no pedaço, portanto, a ter clareza sobre o despertar coletivo que isto implica. Ou seja, devemos estar todos mais acordados, mais despertos, mais atentos àquilo que está a passar no nosso país e fora do nosso país. E, por vezes, para descobrirmos isso, poderemos ter que nos socorrer de meios de comunicação não tão convencionais, ou seja, que não passe pelas televisões mainstream, nem os grandes meios de comunicação mainstream, que, aliás, são parte do desafio e da questão e do problema que está em curso, na minha opinião, nesta altura do campeonato. Então,
Um dos argumentos claros é que nós, na astrologia mundial, usamos muito os ciclos das conjunções de Júpiter-Saturno. São fases de 20 anos. Então, o que acontece é que entre 2020 e 2021, esses ciclos das diversas conjunções de Júpiter e Saturno mudaram de elemento. Tiveram durante 200 anos em signos de terra, o que enfatizou muito a componente da evolução, da revolução industrial e da produção em grande escala e do aumento das qualidades de vida e da saúde. Mas agora entrou em ar, não foi só agora, já houve um ciclo intercalar 1980 a 2000, mas o tema é um pouco diferente. Para terem ideia, no passado, os ciclos de ar tiveram relacionamentos com questões epidémicas. Por exemplo, a peste negra e o HIV aconteceu em ciclos de ar. Então é mais comum haver temas de contágios e doenças, epidemias, em ciclos de ar, que, portanto, podem ser mais habituais nos próximos 200 anos do que foram nos últimos 200, a partir de agora especificamente. Também são mais comuns grandes migrações e, como é óbvio, o ar tem a ver com tudo o que são transportes aéreos, teletrabalho, telescola, redes sociais, cooperações entre países, volatilidade, inteligência artificial e desenvolvimento do mundo digital e do mundo virtual. Então, estas evidências que nós estamos a ter, para além da própria pandemia em si, são sinais claríssimos desta grande mudança de 200 anos que está em curso. Okay? Isto por si só já seria um argumento muito importante. Contudo, temos mais argumentos. E outro argumento que eu gosto muito de usar é o argumento dos ingressos de Saturno. O que é que são ingressos de Saturno? O planeta Saturno é um dos mais importantes na astrologia mundial e sempre que ele muda de um signo, o mapa dessa mudança de signo, a primeira vez que ele muda de um signo, é um fortíssimo indicador das mudanças em curso nos próximos 2 a 3 anos seguintes em que esse planeta transita nesse signo. E o que acontece é que esta entrada de Saturno, que aconteceu em março de 2020, quando se deu o início deste período todo da pandemia, e que vai estar até março de 2023, é como se o tema, o filme pandemia, tivesse o último capítulo, pelo menos o tema pandemia Covid-19, depois pode ser outra coisa, até março de 2023, portanto, coincide, ou melhor, tem características que a tornam, ou que tornam este ingresso, no top 3 dos mais significativos dos últimos 120 anos. Eu já vou explicar melhor isso, ok? E outra razão é que nestas conjunções Júpiter-Saturno, desde há 400 anos para cá, que não aconteciam essas conjunções num signo associado a um planeta transpessoal além de Saturno. Neste caso, é o signo de Aquário e um dos regentes é Urano. Urano é um planeta fora da caixa, fora do sistema, radical, de revoluções e também de mudanças muito extraordinárias. Então, este é mais um argumento, já são 3 argumentos, para nós estarmos aqui a falar da importância deste momento histórico que nós estamos a viver e que algumas pessoas ainda não se aperceberam do que está a acontecer politicamente, sobretudo. Do que está a acontecer politicamente, economicamente é mais óbvio, mas politicamente há muitas pessoas que ainda não se aperceberam do que está a acontecer. E o último argumento, embora, na minha opinião, um bocadinho menos válido, apesar de tudo, é a chamada mudança de era. A chamada era de Aquário, ou a mudança de era percepcional, que embora já tenha começado oficialmente em 2011, 2012, agora é que toma toda a força para se assumir a partir do momento em que os ciclos de ar se manifestam. Então, 4 argumentos de peso para se perceber que é uma mudança incrível no contexto das nossas vidas todas. E só para perceber melhor, ainda melhor, o que é que se passa com isto, ou porquê desta mudança, vou tirar aqui a minha cara para se perceber melhor. Houve 3 anos, ao longo do século XX inteiro, em que Saturno, ao entrar no novo signo, fez um ângulo tenso, chamados aspectos tensos, com o planeta Marte, que é o planeta da guerra. Só para terem ideia, em 50 ingressos, foram os únicos 3 em que isto aconteceu, foram os anos 1914, 1929 e 1939, que corresponderam aos inícios das grandes guerras e da Grande Depressão. Portanto, foram as únicas vezes que Saturno, ao entrar no novo signo, fez um ângulo chamado tenso com o planeta da guerra Marte. Ok? Em signos não dissociados. Já agora, aqui um pormenor técnico, mas enfim. E
Outros dois ingressos muito importantes, onde Saturno fez muitas conjunções, foram os ingressos de 1944 a 46, que correspondeu ao fim da Segunda Guerra e à bomba de Hiroshima, e foi também o ingresso de 1988, com validade até 1990, onde aconteceu a queda do muro de Berlim e o colapso do comunismo. Isto foram ingressos onde houve uma quantidade fora do normal de conjunções a Saturno. As conjunções também são em grandes inícios. No caso do fim da guerra, felizmente porque temos Vênus aqui no meio desta história toda e Neptuno ligados. No caso do colapso do comunismo, Urano e Neptuno ligados, porque caso contrário poderia ter sido uma guerra valente. Agora, não se trata tanto de uma tensão com Marte, um ângulo tenso, porque senão seria óbvio para toda a gente, poderíamos estar numa terceira guerra mundial, mas é, na mesma, um ciclo muito tenso em termos de militarização, sobretudo pela presença de Plutão em Marte perto de Saturno, felizmente com alguma ajuda de Júpiter, porque senão poderia ser mais desafiante ainda. Então, para dizer e para reforçar e confirmar que é muito raro Saturno entrar num signo e estar conjunto a uma molhada de planetas, ainda por cima, fazendo aqui quadratura ao planeta Urano. Ok? Então, só para confirmar e sublinhar realmente, e temos aqui ainda outro argumento, o tal argumento da grande mutação, onde se vê mais claramente que a partir de 2020 o caminho é todo o ar. O caminho do ciclo de desenvolvimento social é todo na base do ar. Portanto, tem muito a ver com a questão do desenvolvimento das tecnologias online, da inteligência artificial, dos computadores, do espaço, dos transportes aéreos, energias renováveis e não só. Okay? Só para terem ideia, no ciclo de 1925 a 1600 foram conjunções em água. O paradigma de desenvolvimento económico foram as navegações. Okay? Foram as navegações. De 1600 a 1800 foi o fogo, foi a utilização de armas de fogo, imigração, ideais liberais, independência de países, nomeadamente como os Estados Unidos. 1802 a 2000, a Revolução Industrial e desenvolvimento dos cuidados de saúde e da banca e também do materialismo. Agora estamos na era, claramente, das redes sociais e do mundo virtual. Ok? Então, só para lembrar estes argumentos, que são argumentos significativos, que indicam que é completamente verdade, e é muito importante termos noção disto, que a época que nós estamos a viver no contexto das nossas vidas, incluindo 2023, onde tudo vai se tornar mais claro à partida, ou seja, quem não estava bem a ver o que está a passar, ou as mudanças tão rápidas que estão em curso, à partida em 2023 não terá como não perceber essas mudanças em curso, digo eu. Contudo, importa também perceber qual é que é a aprendizagem, quais é que são as aprendizagens nesta fase. Ok, João, já percebemos, isto está a acontecer uma mudança sem paralelo, ou melhor, só com paralelo no colapso do comunismo, ou na Segunda Guerra Mundial, ao fim da Segunda Guerra, etc. Mas qual é que é a aprendizagem? Portanto, e aí nós temos que perceber que a energia, ou a aprendizagem essencial, ou o arquétipo dominante desta fase, tem a ver, astrologicamente, com o signo de Aquário. Ok? E porquê é que tem a ver com o signo de Aquário? E volto aqui a mostrar. Porque, pelas razões que eu já apontei, porque esta conjunção, ou melhor, o signo que governa estes 20 anos até 2040 é o signo de Aquário, porque Saturno está em Aquário, é um planeta importantíssimo em termos mundiais, e vai estar em Aquário até março de 2023, só que, quando sair de Aquário e entrar em Peixes, que era a minha esperança, já agora, é que isto mudasse tudo positivamente quando Saturno saísse de Aquário, é Plutão que entra em Aquário. É Plutão que entra em Aquário. E, portanto, à partida, este tema do Covid vai ter sequelas durante alguns anos, ou pelo menos vai ter consequências, mesmo que não seja algo que tenha a ver com doenças em si. Ok? E, para além disso, obviamente, o chamado argumento da Era de Aquário, cujo, digamos, culto dominante na Era de Peixe foi o culto de Cristo, foi o que estruturou a civilização, sobretudo ocidental. O que irá estruturar a civilização ocidental no futuro, à partida, será o culto da tecnologia e o culto do engenheiro, do astronauta, ou do engenheiro, ou do informático, algo que já está a acontecer. Okay? Será a ciência mais guru do que propriamente uma religião, ou pelo menos uma religião no sentido
negativo que nós falamos. Portanto, tendo em conta isto, que é aquário, que é a aprendizagem que nós temos pela frente e que já está a acontecer desde 2020, e nós vemos isso pelos confinamentos que nos obrigaram as pessoas, por exemplo, a trabalhar online, ou seja, o desenvolvimento das tecnologias online, seja dos Ubers, ou dos Globos, ou dos smartphones, ou das aplicações, ou das criptomoedas, ou tudo o que é o mundo digital, por exemplo, dos NFTs, tudo o que é o mundo digital e virtual acelerou brutalmente com a entrada de Saturno em Aquário. Mas este é apenas um dos lados, ou uma das aprendizagens. Então eu vou explicar qual é que é o lado sombra de Aquário, que nós estamos a viver, e qual é que é o lado mais positivo de Aquário, que nós estamos e podemos viver. Então, pelo lado sombra de Aquário, já referi, pandemia, epidemia, temas de epidemias típicos em ciclos de ar, porque o ar tem a ver com o ser humano e com o contágio em si. Também já está a acontecer, embora mais óbvio para uns do que para outros, uma luta intensa de classes entre oligarquias poderosas com vontade de controlar ainda mais os centros governativos. Outro tema pela negativa que está a acontecer de Aquário, a discriminação social, sobretudo agora em relação ao tema da vacinação. Também está a acontecer, na minha opinião, o uso de meios de comunicação social e da ciência para fins de controle do pensamento e controle social. Ou seja, nós vemos cada vez mais grandes jornais todos alinhados na mesma narrativa, e uma narrativa governativa no mesmo sentido, e que, por acaso, convergente com os poderes económicos mundiais maiores. Vemos também mais medidas ditatoriais, que é uma coisa típica de Saturno, porque Saturno é um planeta mais rígido e tipicamente mais associado ao conservadorismo e ditaduras, menos liberdade, e o mundo digital também traz desvantagens, como é óbvio, como menos afetos, menos presença das pessoas fisicamente, ou seja, o distanciamento físico, o isolamento social, as desconfianças, luta de informação e revoltas, são temas sombra de Aquário e que, infelizmente, mesmo que eu quisesse ter uma varinha mágica para dizer não, isto não vai acontecer, infelizmente está a acontecer, e está a acontecer por uma razão de salto de consciência coletiva, certamente. Pela positiva, o que é que nós podemos dizer que significa, ou que é a aprendizagem de Aquário? Transportes com energia carbono zero, por exemplo, desenvolvimento dos transportes que possam ser, imaginemos, carros voadores com, no futuro, não já, mas nos próximos anos, com energia neutra. Podemos trabalhar em casa ou longe das cidades. Desenvolvimento da tecnologia até em termos dos meios de pagamento financeiros. Descentralização das moedas, como por exemplo as criptomoedas, mais meios de marketing individual. Hoje em dia qualquer pessoa pode ter um canal do YouTube ou um canal do Instagram e ter uma forma de passar a sua mensagem para a frente. As pessoas a assumirem mais os seus direitos e individualidade, as suas diferenças. Mais educação online gratuita, mais cooperação entre grupos com as mesmas ideias. De certa forma também o renascimento político e o renascimento de direitos, ok? E também mais reforço da parte intelectual e da parte científica. Então, estes são lados positivos de Aquário, que em alguns casos já estão a acontecer, mas que é suposto se desenvolver ainda mais. Ok? Mas há um lado sombra de tudo isto. Há um lado sombra do desenvolvimento do mundo virtual, que tem a ver, obviamente, quanto mais controlagem, por exemplo, de um Facebook ou de um Instagram, mais facilmente pode ser manipulado ou censurado. Bom, e por isso é que eu disse no início, atenção, que eu vou dar algo que também passa por uma parte de opinião pessoal, porque é impossível ficar indiferente a muitas coisas que estão a acontecer, como por exemplo na Austrália ou na Áustria, campos de concentração, que era algo impensável há uns meses ou há uns anos atrás. Ok? Então, eu quero agora entrar numa parte que tem mais a ver com a vertente. Quais é que são as soluções aos processos, ou quais é que são as causas desta crise social que nós estamos a viver? Porque é uma crise social, é uma mudança de paradigma económico e a todos os níveis, e que tem implicações a nível dos nossos processos internos de trabalho e de postura perante os outros e postura perante a família e a sociedade. Mas quais é que são as causas dessa grande crise e quais é que são as oportunidades e soluções desta grande crise e mudança social que nós estamos a viver, não só em 2022, não só em 2020, mas até 2040. Portanto, eu penso que o que eu vou falar agora
é, digamos assim, válido até 2040, enquanto as causas e soluções deste desafio que estamos a viver. Tá? Então, vou colocar só aqui o PowerPoint para ficar mais claro o que eu estou a falar. Então, ponto número 1. O que é que aconteceu? Nos últimos 40 anos, os nossos ciclos foram de Vênus. E Vênus, como vocês já devem, muitos de vocês que estão a assistir este vídeo ou que vão assistir este vídeo, saber, é um planeta do prazer e da preguiça. Então, o que aconteceu foi que, naturalmente, a sociedade se focou muito no lazer e no entretenimento. O que é bom. O que é bom. Focou-se no lazer, no entretenimento, e não se deu muito ao trabalho de exercer responsabilidades ou de pensar nos seus direitos democráticos. Só que, na medida em que nós passamos para 20 anos de Saturno, ainda por cima um Saturno de Aquário, que tem a ver com a parte intelectual e direitos, justiças e injustiças, se nós não assumirmos responsabilidade, se não assumirmos autoridade, na nossa vida e se deixarmos a nossa autoridade nas mãos de outros, como por exemplo os governos, corremos o risco de subjugação dos direitos. Ou seja, se tu não tiveres, se não te responsabilizares por ti, se não pensares pela tua cabeça e estiveres à espera que seja sempre de fora que te ditem o que é para fazer, existe o risco de perderes liberdade e de perderes direitos. Então, um dos princípios, na minha opinião, e soluções, porque o que está a acontecer é que o que nós estamos a assistir é uma corrupção generalizada no mundo inteiro, em que empresas com grande poder tomam conta de jornais e de revistas e de governos e fazem o que lhes apetece, ok? E não de acordo com o interesse da população. Então, é isto que está a acontecer, na minha opinião, em que o interesse privado está-se a sobrepor ao público, mas isto acontece e as corrupções governativas acontecem porque o povo teve-se também um bocadinho, desculpem-me a expressão, pouco interessado em assumir uma participação política ativa. Na altura do 25 de Abril, como as pessoas eram censuradas, percebiam a importância que era manifestarem-se na rua e pela liberdade. Hoje em dia, já damos como garantido, não nos apercebemos que isso está a acontecer. Então, na minha opinião, a solução, ou uma das 5 soluções para esta fase, passa por mais participação política e democrática e pelas pessoas no dia-a-dia assumirem mais os seus direitos. Ou seja, tornarem-se um bocadinho mais refilonas e fazerem valer, por exemplo, os princípios da Constituição. Quando vão a um restaurante, quando vão ao ginásio, quando vão a uma escola, quando estão no seu trabalho, e estarem mais atentos a essa coisa que se chama princípios. Princípios e direitos. E também à sua responsabilidade de os exercer. Ok? Então, unirem-se nas mesmas convicções, procurarem outras fontes de informação que não as fontes oficiais e assumirem a sua individualidade e, de certo modo, estarem mais ativos na comunidade, perceberem que há uma espécie de hipnose voluntária ou involuntária que se abateu sobre o mundo com esta história da morte, Covid, houve uma energia quase de hipnose. Nós sabemos que as televisões gostam de muitas vezes de causar um bocado de ruído, não é? Porque isso pode dar mais assistência ou mais público, mas o que nós assistimos foi um exagero. E esse exagero, eu não sei se foi voluntário ou involuntário, eu tenho a minha opinião, as pessoas entraram numa espécie de hipnose, que parece que isto é a única coisa que existe. Então, é importante acordarem, despertarem dessa hipnose, e também se passa por procurar informação alternativa e, às vezes, serem um bocadinho mais contestatárias, nem que seja nas redes sociais, mas sobretudo fora, no seu dia-a-dia. Então, eu acho que esta é uma aprendizagem importante para estes próximos 18 anos, uma participação ativa em termos políticos. As pessoas quererem fazer partidos políticos e quererem participar. Só que o que é que acontece? Há muita gente agora que quis entrar, por exemplo, agora nas eleições portuguesas, com partidos e não conseguiu. Não conseguiu porque os próprios partidos que lá estão e fazem parte dos tribunais não permitem. Então, vai exigir mais trabalho. Vai exigir mais trabalho para as pessoas realmente voltarem a assumir que precisam de exercer os seus direitos politicamente. Bom, mas isto é apenas uma parte. Outra parte importante, e volto a pôr aqui a minha tela, tem a ver com outra solução para os tempos que correm, porque uma das causas dos problemas dos tempos que correm é as pessoas não terem valores espirituais. As pessoas não têm valores espirituais, ou seja, tal corrupção generalizada que acontece porque as pessoas também não estão cientes
de que o crime não compensa e que existe uma coisa chamada karma reencarnação. Ou seja, como uma pessoa faz hoje de menos positivo, irá ser pago mais tarde ou mais cedo. Pode ser noutra vida, pode ser noutro tempo. Então, na minha opinião, o que eu acho que é importante também que aconteça nesta altura é educação espiritual, que passa as pessoas perceberem os tais noções de karma, de reencarnação, não só participarem em palestras, congressos, vídeos, terem muitos livros alternativos, livros inclusivamente que façam a ponte entre a ciência e a espiritualidade, que tenham mais atitudes nesse sentido, para perceberem que houve um grande avanço tecnológico, mas houve pouco avanço em termos espirituais. Portanto, há uma decalagem enorme entre o avanço que se conseguiu tecnológico e o pouco avanço em termos de valores espirituais. Aqui é preciso importar e é preciso que as pessoas tenham coragem, tenham altruísmo e percebam que uma coragem assumida no curto prazo é mais importante do que cederem ou facilitarem demais quando os seus direitos são postos em causa, porque a médio prazo vai ser pior. A mesma coisa para quem se deixa corromper eventualmente por aceitar coisas que não são verdade. Para falar, por exemplo, de comunidades médicas. Mas enfim, portanto, este é o segundo ponto. O terceiro ponto não é tão evidente, mas tem a ver com a importância de nós estarmos mais ligados a tudo o que é economia verde, ou seja, energias recicláveis, respeito pelo ecossistema e também passa por respeito pelos animais. Okay? Respeito pelos animais. E o que acontece é que nós, na aldeia global, já somos tantos, já somos 7 bilhões, e consumimos tanta carne, tanto peixe, que isto já ultrapassou também todos os limites da moralidade em termos de ambiente. E já está mais do que sabido que consumimos carne e peixe em excesso. Então, isto também é karma. Já agora, isto também é karma, ter animais em cativeiro e com os bicos cortados, e mais tarde ou mais cedo, se nós continuamos e aumentamos isto, isto que vai acontecer, ou que pode acontecer aos seres humanos. Também eles serem vistos em gaiolas e com os bicos cortados, já que já andam com máscaras na boca o tempo todo. Ok? Então, eu quero lembrar que uma coisa não está, na minha opinião, completamente dissociada da outra. E também tem que haver uma revolução verde, solidariedade humana e solidariedade animal, e ajudar também os países mais pobres, em vez de os querer explorar. O que acontece é que a maior parte dos países ricos, quando dizem que tentam ajudar os pobres, como no caso dos Estados Unidos, não é isso que faz. Tal como a China, que quer ajudar a África, não é isso que faz. É explorar os recursos. Então, educação espiritual e economia verde, solidariedade humana e animal. Eu não estou a dizer que as pessoas não devam comer carne e peixe, estou a dizer é que há um excesso brutal de consumo, tendo em conta os bilhões de pessoas, e então em Portugal também isso acontece. Então tem que haver pelo menos uma redução significativa e uma consciência disso. Finalmente, ou pelo menos última parte, ou penúltima, que é, já falaremos mais sobre 2022 especificamente, que é acontecer neste momento um excesso de americanização da economia mundial e das suas políticas neoliberais, que neste momento já não são úteis ao mundo. Então tem que haver uma nova força política mundial, na minha opinião, tem que ser mais diversa e plural, e que à partida a Europa tem um papel decisivo nesse aspecto, a Europa livre e plural. E, portanto, nós, na minha opinião, devemos lutar por uma Europa, pela Europa existir como um todo unida, uma União Europeia, e com valores universais de liberdade e de pluralidade. Ok? Então, isto implica que não é uma Europa germânica, nem uma Europa francesa, é uma Europa dialogante, implica que nós nos liguemos mais a empresas e a produtos que têm a ver com estes países, com Espanha, com Itália, com a Alemanha, com Suécia. Nós participamos mais, como hoje acontece, por exemplo, no Netflix, em que há mais séries espanholas e séries italianas, mas sobretudo, por exemplo, acontece com o Telegram, que é uma rede social russa, não é uma rede social americana, e onde há menos censura. Então é importante nós, na medida do possível, procurarmos descentralizar o poder dos centros americanos que já têm poder a mais e cuja ideologia neoliberal já não se é útil para o mundo neste momento. Não sei se está a fazer sentido, acho que as pessoas estão a ouvir e estão neste momento a assistir a esta gravação, mas faz-me sentido. E por último,
as pessoas assumirem mais a sua individualidade e originalidade, ou seja, aproveitarem não para serem iguais ao rebanho e serem iguais a todas as outras, mas perceberem que têm direito a ser irreverentes, têm direito a ter a sua própria diferença, a sua própria individualidade e a expressá-la nas redes sociais ou noutros meios, e assumirmos que cada um de nós é diferente e tem a sua individualidade e a sua especificidade, e é importante aceitarmos os outros nas suas diferenças e nós próprios descobrirmos aquilo que temos de único, aquilo que temos de especial e de extremamente útil à nossa família, aos nossos amigos ou à sociedade. Portanto, este era o quinto ponto em relação a considerações um pouco mais genéricas, mais políticas, sobre os tempos que estamos a viver mais a longo prazo do que a curto prazo. Agora, a curto prazo, e o ano 2022 especificamente, que tipo de tendências é que irá trazer? E é importante fazer desde já uma nota, uma ressalva, que é a seguinte. Em astrologia, quando nós falamos, por exemplo, do ano 2022, estamos a falar do ano zodiacal. Ou seja, o ano zodiacal não começa no dia 1 de janeiro. Isso é o ano civil. Nós, quando falamos do ano 2022, estamos mais a falar do ano que começa no equinócio da primavera, ou seja, 20, 21 de março. Então, quando eu digo, por exemplo, que o planeta que rege o novo ano, 2022, é o planeta X, eu estou a falar do planeta que governa o ano, sobretudo a partir do fim de março, até os 3 meses do ano seguinte. Daí que estes primeiros 3 meses do ano 2022 ainda têm um planeta regente, felizmente, e depois, a partir do fim de março, temos outro planeta regente. É assim que está criada a estrutura da astrologia. Está bem? Então, é importante lembrar isso. E é importante lembrar que esta ideia de haver um planeta regente do ano não é uma coisa consensual na astrologia. E vocês irão ver outros astrólogos, outras fontes, a dizerem outra coisa. Esta é a linha que eu sigo e que me faz mais sentido e que bateu mais certo em termos de investigação, e é essa que eu transmito a quem queira ver os meus vídeos. Então, nesse sentido, há 3 critérios que eu considero válidos para se dizer que determinado planeta governa o novo ano. Um critério, que eu diria que pode ser mais consensual entre os astrólogos, que é o astro que governa o signo dominante do ano. Qual é o signo dominante do ano? É aquele onde transitam mais planetas. Por exemplo, imaginemos que todos os planetas transitavam no signo de Touro. Como Vênus é o governante de Touro, Vênus seria a candidata a governar o novo ano. Pronto, este é um critério. Quem diz Touro, diz Carneiro, diz Gêmeos ou outro signo qualquer. Aqui o desafio é quando os planetas estão todos em signos diferentes durante o ano. E aí, com este critério, não conseguimos dizer qual é que é o mais significativo. Mas ainda assim, onde estão os planetas pesados, Saturnos, Plutões, etc., será um critério quando existe empate técnico, que é o que acontece um bocadinho em 2022 usando este critério. Ao contrário, por exemplo, 2021, em que era evidente que o signo do ano era Aquário. Então, outro critério é pela estrela dos magos, ou estrela setenária, ou estrela caldaica, como desejam chamar, que é um critério rotativo, em que cada planeta governa a cada 7 anos um ano. Qual é que é o planeta seguinte para o qual a estrela aponta, tendo tido começo num determinado ano? E aqui há 2 critérios diferentes, usando o chamado ciclo solar primário dos profetas, que é um dos ciclos usados para esta interpretação. Já vou dar a minha opinião. E, finalmente, outro critério que eu acho válido é o astro mais ligado ao Sol, ou que forma o ângulo mais exato com o Sol, quando o Sol entra em Carneiro, portanto, no início da primavera. Para termos um exemplo, o ano 2020, por estes 3 critérios, era um ano de Saturno, porque transitavam muitos planetas em Capricórnio e Aquário, porque, segundo a estrela dos magos, ciclo solar adaptado, Saturno era o planeta governante, e porque, quando o Sol entrou em Carneiro, o ângulo mais preciso que o Sol formava era com Saturno. Por isso é que eu disse, por diversas vezes, que 2020 era um ano triplo de Saturno. Alguns outros astrólogos diziam que era um ano do Sol, portanto, com tendência para ser um ano mais alegre e mais festivo. Coisa que, infelizmente, não foi, como sabemos, porque foi o ano do fecho das fronteiras, confinamentos e das políticas do Covid-19. Portanto, foi um ano brutalmente depressivo em termos mundiais e, portanto, bastante mais adequado ao significado do planeta Saturno. Então,
É importante lembrar isto, que cada ano começa a 20 e 21 de março, segue o sentido anti-horário, ou seja, um ano de Saturno segue-se um ano de Júpiter, um ano de Júpiter segue-se um ano de Marte, e assim sucessivamente, o que quer dizer que há temas parecidos, mais ou menos a cada 7 anos, segundo este critério. Atenção que há pessoas que usam o ciclo solar adaptado, em que houve um corte de série, uma mudança de sequência, em 2016. Não é o meu caso, que usa a sequência sempre contínua desde sempre. Tá bom? Por isso é que eu digo que é o ciclo solar adaptado. Para termos uma ideia de como é que isto funciona, normalmente o elemento dominante do ano e o planeta dominante do ano também dão-nos uma tónica sobre os temas mais importantes daquele ano, ou os factos mais marcantes daquele ano. Por exemplo, 2016 foi o ano do Sol-Fogo. O Sol tem muito a ver com fase em que aparecem líderes com algum carisma. E Fogo é um elemento mais violento e um pouco mais de independência. Então, neste caso, o tema do ano foi a eleição do Donald Trump, que é um sol de fogo porque é um líder loiro, ok? Então, 2017, a pessoa do ano foram as mulheres do movimento Me Too, e curiosamente, porque segundo este critério, o regente do ano era Vênus, que é o planeta do feminino, um signo de fogo, que é da força e da coragem e da independência. Então foram as mulheres do movimento Me Too a acusarem os abusadores dos seus crimes. Então foi um movimento muito importante. Curiosamente, isto muitas vezes também se manifesta nos filmes mais importantes do ano, também traduzem os temas dominantes do ano, e nesse caso, um dos filmes mais vistos foi o Wonder Woman, que mostra muito bem este arquétipo da Vênus de fogo. Já agora, no ano do Sol de Fogo também aconteceu o Brexit, que é uma atitude também de autonomia, ok? De autonomia. O ano 2018 foi o ano Mercúrio-Terra, e um dos temas foi o resgate dos meninos tailandeses na gruta, ok? E também um jornalista saudita que foi preso, e um dos filmes do ano foi, por acaso, o Mercúrio-Terra, Freddie Mercury. Então, interessantemente, o ano também trouxe temas relativos ao governante e ao elemento governante. 2019 foi um ano de Lua-Terra, e a Lua tem a ver com o povo e com o feminino, e o tema do ano, a pessoa do ano foi Greta Thunberg, a menina que quer proteger o ambiente e as manifestações pelo planeta. E houve muitas mulheres que foram eleitas neste ano, nomeadamente Ursula von der Leyen, por exemplo. Então, houve muito o tema do feminino, que também é muito comum acontecer com anos da Lua, e muitas eleições, coisa que é comum acontecer também com anos da Lua. Em 2020, embora a pessoa do ano não esteja aqui, que foi o Biden, eleito pelo Time, que normalmente é sempre o presidente eleito, o tema do ano foi logo os lockdowns e o mundo ter parado, com Saturno de terra, então ficou toda a gente parada em terra, Saturno de terra. E o ano 2021, que ainda não terminou, zodiacalmente, continuamos os primeiros 3 meses com anos de Júpiter dar, ou Júpiter, foi o ano da solução das vacinas, que é uma esperança, não é? Uma esperança que vem da ciência, uma esperança, portanto, Júpiter, que vem da Aquário, ciência, e a personalidade do ano foi o Elon Musk, que é uma espécie de visionário da tecnologia, o que se enquadra bastante dentro do tema de Júpiter em Aquário, ou Júpiter em ar. Um visionário, portanto, alguém que vê muito além e aventureiro da tecnologia. Ainda por cima, porque tem uma empresa de SpaceX, de viagens espaciais. Então, para termos uma ideia do interesse que tem perceber esta tónica dominante do ano. Então, qual será o planeta governante do novo ano zodiacal? Então, aqui nós vemos que o planeta governante do novo ano zodiacal é o planeta, segundo este critério, que é o que eu acho mais válido, é o planeta Marte. Temos 3 anos ainda do 2021 zodiacal, 3 meses do ano zodiacal 2021, portanto, ainda de influência jupiteriana, e depois uma influência crescente ou uma energia crescente do planeta Marte, que, como vemos aqui, foram anos de Marte 2015, 2008, 2001, 94, 87, 45, que tiveram algumas características em comum, 1910, 1917, que foram características de instabilidade financeira, ou de instabilidade terrorista, ou da instabilidade política em todos eles. Já vamos ver. Então, os anos de Júpiter, que nós estamos ainda a passar nos próximos 3 meses, até porque Júpiter está no seu signo, um dos seus signos de máximo esplendor, que é Peixes, até maio, irá fazer conjunções significativas, ainda por cima em maio, a Neptuno, também Peixes, e a Vênus. Portanto, em termos de processos democráticos, em termos de haver mais exercício dos direitos,
em termos de haver mais soluções para a economia e para as sociedades, em termos de haver mais avanços na ciência, em termos de haver mais eventos culturais, mais líderes carismáticos, mais exercício democrático em geral, é um indicador positivo. É um indicador positivo. Nesse aspecto, de grande esperança. Há alguns anos em que isto aconteceu, foram anos em que aconteceram desenvolvimentos espaciais ou declarações de direitos humanos ou tratados importantes ou evoluções científicas importantes. E, portanto, à partida, estando Júpiter no seu domicílio, mesmo tendo em conta o cenário mundial como está perigoso, em termos políticos, a nível da censura e não só, existe probabilidade de movimentos mais de revolução democrática ou de manifestação democrática conseguirem alguns resultados, ou resultados, pelo menos até maio, e que a economia também esteja numa espécie de bolha de crença positiva, mesmo assim. Ok? Agora, tipicamente os anos de Marte, como já vimos zodiacalmente, a partir do fim de março, é Marte que começa a governar, ainda por cima, porque a partir de maio, Júpiter entra em Carneiro, portanto, a dar mais força a Marte. Como vimos, por exemplo, o que aconteceu em 2015, foram os atentados do Estado Islâmico. O tema do Estado Islâmico foi um tema dominante. Em 2008 foi a crise do Lehman Brothers, portanto, o colapso de banca. Em 2001 foi o 11 de setembro, como bem se lembram. Em 94 foi um ano recessivo. Em 87 houve uma crise da Bolsa, um crash da Bolsa. Em 73 a crise do petróleo. Em 66 não foi tão especial, mas, por exemplo, em 45 ainda muita violência com a bomba atómica e o fim da guerra. Em 1910, por exemplo, a Revolução de Portugal. Em 1917, a Revolução Soviética. Portanto, houve muitas tendências ou de revolução, ou de crise, ou de mais violência e de instabilidade. Portanto, por exemplo, os mercados financeiros, obviamente, que podem, a partir dessa altura, ficar um pouco mais instáveis. E, em geral, as pessoas vão ser desafiadas a assumirem mais coragem nos seus desafios diários do que acreditar no Pai Natal de Júpiter. Ou seja, serem mais afirmativas. E, portanto, estando o mundo como está, já com algumas revoluções, e tendo em conta que o elemento dominante é ar e que Marte vai estar em Gêmeos durante muito tempo, quase 5 meses, os últimos 5 meses do ano, é o elemento humano, é o elemento dos jornais, é o elemento de conflito entre as pessoas, que vai ter tendência a ser mais evidente, inclusivamente não é impossível que haja outro tipo de variantes do vírus ou de vírus, tendo em conta que quando Marte está em Gêmeos é o ser humano que é em si mais atacado. Não é impossível que haja movimentos de guerras civis ou de grandes conflitos dentro de países na sequência de todo este tema aqui que já falámos. Portanto, questão que se coloca, será que pelo outro critério que é a entrada do Sol em Carneiro, isto de alguma forma pode ser atenuado? A resposta é sim e não. Não, porque o ângulo mais exato que o Sol forma é com Plutão e o ângulo mais exato que a Lua forma é com Plutão. Então Plutão é como se fosse o tipo segundo regente do ano zodiacal 2022. O que infelizmente sugere que os temas da corrupção e da criminalidade em larga escala e da tentativa de controle de poder serão temas fortes, ou pelo menos não terminarão, ou pelo contrário, terão uma segunda vaga de querer assumir controle. Sobretudo porque a Lua representa o povo e Plutão, esses poderes ou essa corrupção, e, portanto, à partida haverá aqui um confronto entre as duas coisas, mais acentuado. Portanto, a resposta é, bom, o ingresso do Sol não nos dá assim por aí além muita esperança, a não ser esta bela conjunção de Mercúrio, Júpiter e Neptuno, que é a oportunidade para se expressarem mais direitos e liberdades, inclusivamente valores espirituais. Isso é o lado mais positivo deste ingresso, pela conjunção de Mercúrio, Júpiter e Neptuno. Ou seja, se haverá países com mais controle e mais ditadura, certamente haverá países onde haverá mais expressão das liberdades e mais democracia a querer vingar. Ok? Isto tendo em conta o tema dos certificados e das vacinações, etc. Porque eu não sei se as pessoas vão aguentar 4, 5, 6 doses de vacinas, à partida ineficazes,
ou de não tão eficazes como desejariam, e com possibilidade de efeitos secundários a longo prazo, mais vezes. Portanto, às tantas vão ter que dizer, será que eu quero uma sexta dose ou uma quinta dose, ou já é demais? Então, obviamente que esses temas vão se colocar. E, portanto, para resumir um pouco, até abril nós temos um Júpiter muito forte, o que à partida pode proteger tanto a política internacional como a economia. A partir de maio de 2022 a março de 2023 é Marte que domina. Então, até abril de 2022, à partida, teoricamente, oportunidades de manifestações, mais exercício de liberdades, expansão dos temas da espiritualidade e do coaching e de princípios um pouco mais comunitários e de esperança e de solidariedade. Contudo, pela negativa, destaca-se a retrogradação de Marte em Gêmeos no fim do ano, sobretudo no finzinho de 2022, mais concretamente em dezembro, e no início de 2023, que eu considero a parte mais exigente do ano zodiacal de Marte, porque ainda por cima não está ajudado por peixes, por Júpiter em peixe. Então, pode ver aqui uma sexta ou sétima vaga, ou de Covid, ou de outra variante do vírus, ou de outro tema ligado a esta história da pandemia, porque quando Marte está retrógrado também é quando ele está mais aceso e mais exacerbado, ou simplesmente choques de controle, de informação, saber quem é que diz, quais é que são os estudos que são verdadeiros, quais é que são os estudos que são falsos. Pode haver greves de transportes e menos matérias-primas disponíveis. Pode haver aqui mais pirataria informática, como aconteceu recentemente com um grande jornal, mais manifestações. Não parece que termine o tema da doença, da pandemia e das vacinações e todo este tema de coisas estranhas que estão a acontecer pelo mundo, nomeadamente como a censura ou como alguns presidentes serem ostensivamente desejarem a morte de pessoas que não estejam vacinadas. Isso aconteceu nos Estados Unidos e, de certa forma, no Canadá e muito parecido noutros países como a Austrália e como a Áustria. Então, à partida, uma intensificação destes temas com outros contornos, eventualmente até a nível dos mercados financeiros haver alguma turbulência, mas é sobretudo ou a nível dos transportes, ou greve de transportes, ou de abastecimentos, ou de excesso de informação e de contra-informação sobre o que é que são estudos e verdades sobre todo este tema. Portanto, genericamente, parece um ano um pouco confuso, mas que pede que as pessoas se manifestem e que exerçam os seus direitos e que se alinhem na sua espiritualidade e nos seus valores. E, para terminar aqui pela parte mais positiva, importante as pessoas assumirem crenças pessoais e direitos humanos, comunicar com assertividade, ser independente e ser corajoso. Capítulo 3º da pandemia, fase incrível de mudança social, política e económica no seguimento desde 2020, mas eventualmente muitas convulsões. Um ano bom para inovações científicas, porque isto também acontece quando Júpiter está em Carneiro e quando Saturno está em Aquário. E ano bom para novos movimentos da espiritualidade, sobretudo tendo em conta o trânsito de Júpiter em Peixe. Então, resumindo aqui um pouco estas ideias, qual é que é o mais importante a reter desta linha de interpretação? Primeiro, vivemos uma fase absolutamente única nos últimos 120 anos, só comparável ao fim da Segunda Grande Guerra ou ao colapso do comunismo, em meu entender, e vimos as razões pelas quais isso está a acontecer, e que é importante todos estarmos alerta e despertos para todos os processos que estão em curso e fazemos a nossa parte. Fazer a nossa parte também depende de integrar em nós o arquétipo de Aquário, que é a energia dominante deste ano também, mas dos próximos 18 anos, e que implica todo o tema da adaptação ao teletrabalho e às energias renováveis e aos telemóveis, às aplicações e saber participar em comunidade, mesmo que seja através das redes sociais, e exercer direitos. Falei dos 5 soluções: participação à política, economia verde, humanismo na Europa, mais individualidade e educação espiritual. Finalmente, que é um ano com influência em parte de Júpiter, planeta liberal e de direitos e de progresso e de esperança, em parte especificamente até abril,
e depois com maior força do planeta Marte, que tipicamente esteve associado a anos turbulentos e instáveis. Cronicamente, o ingresso do Sol pende mais para o lado de Plutão, ou seja, para o lado de conflito de poderes entre partidos e empresas ou de empresas em quererem controlar governos, etc., etc. E, no geral, em termos pessoais, pessoas com energia de carneiro e de peixe, obviamente, podem ser favorecidas ou verem os seus caminhos mais facilitados, apesar de tudo, devido a este trânsito de Júpiter. Pessoas que tenham energia no fim dos signos fixos, como Touro e como Escorpião, mais desafiante pelos trânsitos de Saturno em quadratura. E, genericamente, é um ano de afirmação, de assertividade, em que é importante nós dizermos aquilo que pensamos. Pensarmos pela nossa própria cabeça, pesquisarmos informação fiel ou fiável, e porque vai haver muitas informações contraditórias de muitas fontes, porque precisamente um dos temas do momento é o controle da informação e da verdade. Ou seja, quem é que está a dizer, qual é que é a verdade dos factos e que factos são esses. Então é importante nós, pela nossa cabeça e pelos nossos meios, também procurarmos perceber quais é que são as verdades no meio de tanta confusão de informação que surge no horizonte. Portanto, em geral, é o terceiro capítulo do tema da pandemia, mas é uma fase incrível de oportunidade de crescimento coletivo e, portanto, também de crescimento pessoal. Sobretudo onde está o nosso planeta Marte, no nosso mapa, é onde podemos sentir mais esses desafios, e um bocadinho onde temos Júpiter e onde temos a energia de Carneiro, obviamente que é onde somos mais desafiados a assumir mais a expressão. Mas isso já são temas dos mapas individuais. O meu interesse nesta apresentação era falar mais em termos coletivos. Portanto, eu espero que tenha ajudado pessoas que se interessam pela vertente da astrologia e que querem ter outra referência para entender as mudanças que estão a acontecer no mundo e na sua vida pessoal. Volto a dizer que tive que incluir uma vertente de opinião política no meio desta informação, mas não há como não fazer, até porque um dos princípios de Aquário passa por isso mesmo, por as pessoas também saberem expressar as suas opiniões e os seus direitos. Eu também tenho direito à informação e à comunicação, tendo em conta aquilo que é a minha área de experiência, que pode fazer muito sentido para uns, menos sentido para outros, mas é com todo prazer e todo o gosto. Então, o meu desejo para todos é um feliz 2022, que tenham todas as ferramentas internas necessárias para o que for necessário, para o que der e vier, mais desafios e menos desafios, que independentemente disso, quanto mais estivermos conectados com a espiritualidade e com os nossos valores, mais estamos defendidos perante qualquer influência ou adversidade externa. E, nesse sentido, quem quiser pode conhecer mais do meu trabalho em joaomedeiros.com. Será um prazer enorme. Portanto, deixo-vos aqui com esta última imagem e muito grato mesmo e até breve.